2017, eu peguei com o Kleber Eduardo, que todo mundo sabe quem é, que é era o curador do Festival Tiradentes, não sei o que e tal. Eu falei, cara, a gente precisa discutir uma realidade, vamos dizer, econômica desses filmes que são filmes que não entram no circuito e coisa do gênero. Tá? E aí eu armei a minha conversa em cima de um ídolo da academia brasileira, que é o Henry Jenkins. O Jenkins fala aquela história da cultura da convergência, né? Que vocês sabem muito mais do que eu. E eu tenho um problema com essa leitura que ele faz, porque sabendo a origem teórica dele, que é do McLuhan, ele criou um pressuposto que é aceito por todo mundo na área da comunicação. Eu não sou comunicólogo, então eu tenho problemas com isso, que é o seguinte, dizer que os meios de comunicação são extensões dos nossos sentidos. Aí eu fui um pouco mais a fundo. Eu falei, cara, quem bancava as pesquisas do McLuhan e quem bancou as pesquisas do Jenkins? Boa parte delas foram desenvolvidas aonde? Nós sabemos muito bem, né? No MIT, né? O que é o MIT? O MIT é o Centro de Produção de Tecnologia da Indústria Bélica Norte-Americana, portanto, do capitalismo americano. E nos diz que o rádio e a televisão são extensões nossas. Não são. Desculpa, não são. Eles se relacionam com as nossas capacidades, vamos dizer, sinestésicas. Isso é uma outra questão, mas não são minhas extensões. Não vem com essa conversa por cima de mim. E aí, quando o Jenkins, na cultura da convergência, fala que os meios convergiram para a internet, na realidade, quem convergiu para a internet foi o capital. E na medida em que o capital converge para a internet, os meios naturalmente vão convergir para a internet. Portanto, então o que nós estamos vendo são os desdobramentos platafórmicos do VOD, do OTT e de VOSOD e sei lá mais o que estão para surgir por aí. Por quê? Porque o capitalismo enxergou aí uma nova fronteira econômica onde ele vai poder expandir a sua ideologia, a sua economia e a sua cultura, portanto, já que nós estamos falando em plataformização da cultura. Então, na realidade, o que nós estamos percebendo, o que eu estou percebendo, sendo um crítico marxista ortodoxo, é que o capitalismo, cada vez mais, ele tem concentrado as suas relações no âmbito da internet, porque cada vez mais nós ficamos controlados. E vocês que são da área, que sabem muito mais do que eu, estou me referindo ao Massaru, Dario, enfim, e mais outros que estão aí, que eu não sei quem são, mas que com certeza estudam isso muito mais do que eu, de como a algoritmização da informação, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, estão sendo trabalhados por esse capitalismo, como é que eles chamam? Agora eu decidi o nome, depois eu vou lembrar o nome. Tipo assim, você abre lá o name test lá, e ele fala, com que você parecia no século XIX? Aí parecia com a Maria Antonieta. Então ele faz uma leitura da sua face, que isso desdobra em alguma informação que vai ser trabalhada de alguma forma em algoritmo, no sentido de poder manipular essa informação para poder viabilizar isso de maneira econômica. Essa questão que eu acho central na discussão, que não é meramente tecnológica, mas é econômica, política e social. É lógico que é tecnológica, porque, na realidade, a tecnologia está diretamente vinculada ao capital. Quem desenvolve a tecnologia é o capitalismo. O socialismo também desenvolveu, né? Graças a Deus. Né? Tanto que a Rússia é o que é hoje, não é graças à tecnologia do capitalismo. É a tecnologia que foi desenvolvida no socialismo. A China é o que é hoje, não é pela tecnologia do capitalismo. É claro que eles foram lá roubar informação e tal, ok. Mas essa coisa de espionagem industrial sempre existiu, não é de hoje. Né? Lá no século X, quando a Veneza dominava a tecnologia do espelho, os caras que sabiam fazer espelho, eles eram confinados, eles não podiam... eles eram até assassinados se porventura eles fossem vender os segredos deles
o segredo dos espelhos para outros interesses, vamos dizer assim. Então, tipo assim, a guerra que nós estamos vivendo hoje, entre a China e os Estados Unidos, que é uma guerra, claramente, né? A pandemia é só um desdobramento dessa questão, ela está embutida na questão tecnológica do 5G. E a tecnologia do 5G já está, de certa forma, disseminada, e ela é uma forma de controle social, político e econômico. É essa questão que eu acho que nós estamos muito longe ainda de, como é que pode dizer, bordejar esse assunto de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais embasada. Eu confesso a vocês que eu não tenho esses instrumentos, né, foge a minha limitação intelectual, coisa que valha, mas eu entendo que o problema é esse. Né? E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu estava vendo, voltando agora, 2020, fui lá olhar o site lá da Ancine, é muito curioso isso, cara. A Ancine agora ela mudou a forma de apresentação dos dados lá no OCA, no Observatório do Cinema e do Audiovisual, mas tem umas tabelas lá que eu olhei rapidamente, e uma coisa curiosa, mas aí tem que dar uma olhada no que acontece. O momento que fecha as salas é o momento que o cinema brasileiro está em ascensão, curiosamente, em relação ao período anterior do ano passado, ou seja, de janeiro a março de 2020, em relação a janeiro a março de 2019. O cinema brasileiro tinha aumentado a sua participação em 6 pontos alguma coisa no mercado, enquanto o cinema estrangeiro tinha caído 66%. Então, o que acontece é que a queda do cinema nesse período de janeiro a março, portanto, antes da pandemia, janeiro a março, maio, agora pequena dúvida, mas enfim, é só dar uma olhada lá, é de 59%. E aí eu vou lá no folheto lá do Festival de Cannes, lá, o Focus, né, que é aquele folheto que eles distribuem no mercado, onde tem uma introdução, porque foi a primeira vez que o folheto vai ser distribuído só digitalmente. Antigamente você ia lá em Cannes e ganhava, você estava na área de mercado, falando que 2019 era um momento que havia uma ascensão do cinema, e eles têm uma relação muito parecida com o cine, que eles trabalham muito a questão como que eu vou chamar, da frequência de sala de cinema, ok? Esse para eles é um parâmetro que eles usam, teórico, enfim, de referência de estatística e coisa que valha. E aí o que acontece entrou um áudio aí, o João. não é o meu. Já fechei. Resolvido. Então, assim, aí ele fala o óbvio, qual é o óbvio? E é o seguinte, que esse tempo que as salas estão fechadas, a repercussão que isso vai ter na questão econômica, né? Em várias questões que a gente sabe muito bem quais são, mais ou menos. Porque eles conseguiram, no estudo lá, na abertura do estudo, ele fala uma coisa interessante em relação a tudo, quando a queda nas salas de cinema, na frequência das salas de cinema, representou uma queda no nível de publicidade veiculada na televisão. É um raciocínio muito doido esse, mas eles conseguem fazer isso na Europa, não é Brasil. No Brasil a gente não tem esse nível de sofisticação de análise. A Ancine ela não consegue fazer isso. E o que eu estou percebendo é que a Ancine está disponibilizando seus dados de uma forma que cada vez mais são inacessíveis ao acesso, a pessoa que tem acesso médio. Sabe, eles estão colocando coisas gráficos difíceis de ler, né? O que vai dificultar a apreensão dessa informação pela maioria dos produtores da área que não tem essa expertise. Né? Qual é a produtora que tem, assim, eu conheço, assim, tem uma amiga minha que trabalha numa grande produtora aqui em São Paulo,
ela é engenheira agrônoma, então ela sabe ler diagramas, sabe ler gráficos, sabe. A maioria das pessoas não sabe ler isso. Então essas informações estão ficando muito, como é que eu vou dizer, fechadas, porque elas estão disponibilizadas de uma maneira um pouco difícil de ler para o leitor médio, vamos chamar assim. Então temos vários problemas nessa questão. Uma outra questão que eu estou percebendo ainda não cabe a mim a responder a isso, de como as TVs brasileiras, as grandes canais, estão, de certa forma, cada vez mais investindo na plataformização da difusão de conteúdo. Né? Você sabe isso muito melhor do que eu, porque vocês acompanham isso diuturnamente, mas a Rede TV, a Record, a Globo, eu não sei se o SBT está, enfim, não sei, mas enfim, quer dizer, cada vez mais os próprios grandes meios de comunicação social estão migrando para a plataformização, só que aí é o seguinte, nós vamos entender que nós vamos encontrar uma disputa no campo e que talvez essas empresas, pelo menos a grande maioria delas, não vai estar preparada para esse tipo de enfrentamento. Porque esse enfrentamento vai se dar de um nível, de uma forma, de uma franja do capitalismo muito mais superior, por assim dizer, na medida em que você vai enfrentar uma Amazon, você vai enfrentar uma Netflix, que são empresas globais, né? São empresas globais. A Netflix atinge, sei lá quantos milhões de pessoas, 200, 300, não sei exatamente, milhões de pessoas no mundo inteiro. A Amazon caminha um pouco para isso também, sei lá, e outras plataformas. O YouTube, que é a grande plataforma acessível média no produtor mais, vamos dizer, menos favorecido, também tem sido uma plataforma de catapultar novos agentes econômicos nessa indústria do audiovisual. Né? Então, na forma que o YouTube opera, né, vários youtubers brasileiros estão alavancando uma experiência de relação de público que é inédita. Isso está estudado, creio eu. Né? Tem o caso do Vila, né, que fez a série do Sintonia, que foi pro Netflix. Aí quando você vai ver o canal do sujeito lá, tem sei lá quantos milhões de assinantes e coisa que o vale. Né? Isso é uma coisa meio maluca. Como é que pode um cara do Brasil... eu nem olhei, sinceramente, eu só vi a série, mas as coisas que ele põe no YouTube, confesso a vocês que eu não vi. Mas ele fala, pô, o que pode um cara fazer de tão interessante que atrai a atenção de mais de 50 milhões de pessoas? Cara, nenhum filme tem 50 milhões de espectadores no Brasil. Né? Nunca fez. Nunca. Nunca. O maior público que a gente tem no Brasil de cinema, com certeza, na história. Sei lá, se você for pegar lá na Chanchada, for pegar o Dona Flor, for pegar o filme do Bispo, caralho, nenhum deles fez 20 milhões de espectadores. E aí, como é que um sujeito na internet, dentro das limitações X, Y, J, sei lá quais são dele, ele consegue ter tanto isso? Então, nós estamos diante de uma nova realidade, de uma nova relação entre espectador, conteúdo, audiovisual, distribuição, consumo e recepção disso. Né? Isso é muito lindo, sob o ponto de vista acadêmico, porque é um campo absurdamente grande que está se apontando aí e que eu acho que a gente, infelizmente, não temos os instrumentos necessários, que a gente não tem recurso, a gente não tem gente... Enfim, você sabe disso, né? A Universidade Brasileira, com todo o esforço que ela faz, digno de nota, porra, sabe, qual que é o orçamento da Universidade de, sei lá, de Chicago? O orçamento da Universidade de Chicago é $1 bilhão, $2 bilhões. $2 bilhões são, sei lá, 13 bilhões de reais. É um terço do orçamento do MEC, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, o orçamento do MEC é, sei lá, 150 bilhões. Sei lá, estou chutando os números. Então, assim, nesse novo capitalismo, nessa nova realidade, a gente de novo vai ficar distanciado em relação a essas situações
E o que vai acontecer? A nossa produção intelectual, acadêmica, audiovisual, artística, filosófica, poética, vai ser absorvida por essa gente. E na medida que elas vão ser o filtro do que a gente vai ver ou não vai ver. Isso que é muito central na questão. Em que medida isso vai inibir ou não a criação. A possibilidade de a gente acessar e ter acesso a novos conteúdos, a novas realidades, porque realmente é um admirável mundo novo. Stop! Falei! Hello? Alguém está me ouvindo? Ah, não, não vou. Ok. Mas é isso mesmo, cara. Entendeu? É isso mesmo. Quer dizer, enfim, em que medida a gente vai enfrentar esse bicho ou não? Não sei. Se a gente quer enfrentar também. Não cabe a mim responder isso. Cabe a mim só analisar. Na medida das minhas possibilidades também. Obrigado. Eu quero ouvir vocês. Eu acho que o André tocou em alguns. O André tocou em alguns pontos importantes, né? E vamos tentar pensar esse conjunto de proposições, né? Você tem várias entradas para esse assunto. Desde a modelização completa dessa produção, que você vê, se você cita o Netflix, você tem um padrão, né? Enquanto esse padrão, que é um padrão mundial, né, vai sufocando as próprias realidades nacionais. Isso é uma questão a ser pensada também, né? E mesmo assim, esse padrão, ou essa nova forma pela qual hoje, né, estamos assistindo filmes, ou seja, no streaming, né, na tela pequena, esse tipo de coisa, inevitavelmente leva também a uma nova estética. E deve-se pensar que estética é essa que está surgindo também, né? Fora a questão que realmente é impressionante, os números, que um filme possa ter 50 milhões de visualizações, né? Isso é uma coisa fantástica, né? Muito fantástica. Mas volta a questão, é um filme dentro de um modelo, né? Tem um modelo pré-existente de uma determinada, dentro do próprio modelo de negócios estabelecido para o streaming, né? Então, essa é uma outra situação. Com relação especificamente aos festivais de cinema, eu gostaria de falar que isso envolve também a questão da estética da recepção ou da fruição da cultura cinematográfica, e é a questão dos festivais. Os festivais não apenas são assim, aquilo que dá visibilidade ao lançamento de um filme ou outro, projeção e tal. Ele é, por si, um agregador de uma série de desejos das pessoas, né? Então, isso é uma coisa que complica na medida que você não tem mais esse convívio, você não tem mais esse encontro das pessoas durante aqueles dias, aqueles momentos todos. O que leva, assim, então vamos assistir um festival, você não tem nem como convidar os amigos para ir na sua casa para assistir um festival, quer dizer, você vai estar, de uma certa forma, meio que isolado pela sua fruição da obra, né? Então eu acho que isso cria uma certa... uma nova leitura do que já veio lá da década de 40, da década de 50. Né? Bom, isso é um problema. Agora não tem como, vai ter que continuar fazendo isso enquanto não tiver uma solução para a Covid, né? Essa pandemia geral. E vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, os festivais têm que continuar existindo, e
a grande parte dos festivais estão adotando essa situação de fazer online, né? O Brasil mesmo, praticamente mais de 40 festivais já estão decidindo fazer online, ainda a discussão nós, por exemplo, também. A discussão mais está qual plataforma será usada, várias aí estão estudando as possibilidades, mas, de qualquer forma, fica essa questão do distanciamento. É necessário o distanciamento em razão da pandemia, mas esse distanciamento que eu me refiro é o distanciamento da obra. Né? Você está vendo como se a gente retomasse alguma coisa, que óbvio que não é o mesmo, do nascimento do leitor ali, o leitor, vamos dizer, moderno. Né? Você tem a sua casa, onde você, lá no calor da sua casa, você abre a sua TV, abre lá, assiste o filme que no momento que você quer e tal. Né? Então, isso é um leitor moderno diferenciado. Né? E voltando aos festivais, então, dentro desses novos modelos que os festivais têm que adotar, né, a grande dificuldade está também a preservação dos direitos do autor. Ou seja, o filme vai ser exibido, não pode fazer cópia, não pode piratear, não pode isso, pode aquilo. Envolve toda uma outra economia, a economia do próprio audiovisual, a economia do cinema, o custo disso. Né? Como que vai ser pago esse custo? Né? Então, é uma outra dinâmica de um modelo de negócio que ninguém tem muita certeza e está tudo em aberto, praticamente. Né? Então, eu deixaria esses pontos inicialmente, que é essa questão que preocupa, né? A questão da homogeneização dos conteúdos ao nível mundial, né? Essa questão da nova, padronizada, mais comportada, né? Que é necessário para que haja essa massificação gigante do mesmo produto, né? E, por outro lado, como o André disse, o que isso vai inibir a criação e o acesso a isso também, né? E dados assim, com relação ao cinema online, eu acho que veio para ficar também. O stream deu um salto gigante, né? Aquilo que a gente imaginava, vamos dizer assim, quem assistia uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eram pouquíssimas pessoas. O serviço ainda era um serviço meio capenga, vamos dizer assim, né? Então, você tem, no momento, uma aceleração de várias coisas, né? Se é como o André frisou, o capital vê na internet uma nova frente de acumulação, né? Você tem também saber que a tecnologia teve que se expandir rapidamente para dar conta dessa questão do confinamento do sujeito. Eu acho que é por aí, depois a gente pode voltar a outras questões. Obrigado pelo convite e a possibilidade de participar com vocês. Bom, obrigado pelo convite também, os organizadores. Eu tinha separado aqui algumas coisinhas para falar, mas aí eu resolvi abrir com esse catálogo aqui, dialogar um pouco com o Celso. Olha só, está dando para ver bem? É um diagnóstico editorial 2007. Festivais audiovisuais. Sim. Então, assim, em 2007, exatamente, a realidade mudou exponencialmente, né? E iniciativas de festivais, principalmente em festivais que não estão localizados nas capitais, aumentou demais. Então, assim, quando o João propôs esse tema, né, cinema online, né, eu queria só recuperar essa informação, que em 2007 para cá, né, praticamente você tinha, por exemplo, um público médio no Festival de Brasília de 40 a 50 mil pessoas, e com o festival online
essas estatísticas vão todas para o espaço. Realmente, em termos de expectação, vai mudar muito, demais até, vai ser exponencial. Né? Há um dilema de fazer num drive-in, mas eu acho que isso aí vai ser combinado com outra forma, né? Que é um dos festivais mais antigos do Brasil. Né? E o drive-in, eu penso que, assim, pela experiência que nós temos aqui, 2 vezes a prefeitura patrocinou a instauração de um drive-in, e a segunda vez a gente participou, o curso de cinema fez a curadoria, né? E as sessões aconteceram no ponto mais oriental das Américas, né? Uma coisa, como era dentro de uma feira internacional de economia criativa, foi montado um segundo salão de cinema latino-americano. Então, 34 filmes estrangeiros, 34 filmes daqui da Paraíba. O drive-in servia-se como uma espécie de cereja do bolo, porque foram 2 noites que a prefeitura patrocinou. A primeira noite nem tanto, mas a segunda noite tinha 134 veículos. Se você calcula aí, cada veículo na faixa de 3, 4 pessoas, às vezes até mais, que é um happening praticamente, né? E algumas pessoas que acessaram a pé, ou estavam por ali, ou desceram longe, e vieram ver o que estava acontecendo, né? Porque um drive-in, é um divertimento eminentemente segregador. Então, quem não tem carro não vai. Começa por aí. Okay? Então, nesses tempos de pandemia, de acesso ao cinema, a primeira conversa é sobre essa. Não tem como não conversar sobre isso. Então, vamos ter uma expectação aí, média, que está crivada por uma questão de categorias, de trabalho, de classe social, né, e o que é ruim para o cinema. Num movimento exatamente contrário do que ocorre nas redes, né, na internet, no cinema online, e nas plataformas. Então, assim, eu acho que, Celso, essa questão aliás, uma estatística bem interessante aqui. O governo do estado da Paraíba resolveu lançar um edital para a execução de festivais no interior, incentivo. Cidades que já tinham uma certa tradição, R$40 mil, nem tanta tradição, R$20 mil. Então, foram elencadas 10 cidades, na faixa de R$40 mil, e 7 cidades na faixa de R$20 mil. Quer dizer, se você considera isso aí quase um plus em relação aos outros festivais que não entraram nessa, por razões até de ou não propuseram, ou porque as cidades viram que esse ano está muito complicado, ou porque, por exemplo, uma cidade como Santa Luzia tem uma data específica a fazer, então a burocracia Perfeição, João? Ficou sem som. Dário. Julinho, ativa o microfone, eu não consigo ativar daqui, dá algum problema. Agora, tá ok? Voltou? Eu diria, então, assim, que essa proposta governamental, ela, na verdade, ela tem de interesse de uma articulação que já tem já bastante tempo, né? Por curiosidade, eu estou aqui com a capa do BBB, que é um festival que acontece aqui, 300 e poucos quilômetros daqui de João Pessoa, Festival de Cinema com Farinha. Esse foi o segundo, foi até o 10º e parou. Agora, com esse edital dos festivais, ele vai voltar. Agora, com certeza, o mais provável é que vai voltar online. Então, assim, quando o João propôs essa discussão sobre cinemas, inicialmente, eu pensei nesse campo dos festivais. Por que eu pensei nesse campo dos festivais? Porque é o lugar onde se acolhe mais um cinema com um aspecto mais experimental, um cinema que não tem janela chega para lá, né, das majors, dos players internacionais. Né? Eu lembro muito do caso um filme longa-metragem, que era um BO aí de Brasília, chamado Romance do Vaqueiro Voador, de Manfredo Caldas. Em 2007 ele foi para cá estrear, mas não conseguia entrar, porque o Batman tinha tomado todo o espaço. Acho que essa conversa é bem antiga e vai, como o Gato está mostrando aí, se depender de seguir o dinheiro, essa conversa vai apertar mais ainda a gente.
Mas Acho que claro, vai ficar mais difícil. É isso mesmo, Cássio. Siga o dinheiro. Vamos, vamos imaginar que é o a capital. famosa, a famosa resposta lá do Garganta Profunda, siga o dinheiro. Então, seguindo o dinheiro, você vai ver onde é que esse negócio vai parar. Mas, enfim, não quer dizer que não tenha um esforço conjunto, de gente pensando, de articulação, para se contrapor a isso. Eu acho que vai ter o cinema online. Depois da vacina, claro, vai voltar o cinema presencial. Se a realidade do cinema presencial já não era boa antes da pandemia, por que pensar que ela vai melhorar no sentido físico tradicional das salas de cinemas onde os grandes players e as majors dominam? Né? Essa é uma realidade. Né? Agora, o que eu penso que é possível fazer, assim, em termos de uma sacação, assim, de termos de estratégia, né? Aí em São Carlos, por exemplo, acho que em Florianópolis também, e em São Paulo, o Cinemas em Rede é uma das estratégias via RLP de articular, né, um catálogo nacional com discussões pertinentes da realidade brasileira, né, disponibilizando títulos, né, e fazendo isso no ambiente da universidade. Claro, aí combinando uma tecnologia de difusão desses títulos com uma massa pensante que existe na universidade e que se articula em torno de uma proposta exatamente para tentar ver se contrapõe a essa estética, né, digamos assim. Se a gente pensar a estética no sentido homogeneizante que é dado por a pauta enfim, das grandes plataformas e tal. Agora, eu penso assim, que essa ânsia por um espaço, ele passa também por um ambiente de formação, né? Que é o quê? Que são os cursos de cinema, os cursos de audiovisual, os cursos de rádio, os cursos de radialismo, rádio e TV, os cursos de televisão, né? Que estão aí na praça. Infelizmente, nós estamos vivendo uma onda conservadora muito grande. Eu acho que o paralelo mais gritante para isso é o que aconteceu com a equipe vencedora de Gramado, não é? No ano passado. Jogaram água gelada na equipe, quando souberam que a equipe fez um protesto, porque, enfim, essa maluquice dessas propostas governamentais que estão asfixiando o fundo setorial do audiovisual, mas um pouco antes também, se a gente lembrar do protesto dos realizadores em Cannes, né? A questão do o golpe parlamentar. Né? Então, assim, é um crescendo e um jogo de forças terríveis. E a gente sabe que as pessoas que pensam em termos de uma defesa, digamos assim, de uma retaguarda desse espaço estético, cultural, do cinema brasileiro, reside uma parte, óbvio, na categoria, nos profissionais, reside uma parte também em toda a economia criativa do cinema, inclusive na preservação, né? E também, obviamente, naqueles que propõem, que tem uma certa proposta, que é um cinema mais inventivo. Eu acho que essa conversa do GEDAT com o pessoal do Tiradentes, assim, inicialmente, né, diz muito disso, né? São cineastas que estão procurando ali um espaço de criação, e no começo do ano mostram seus filmes. O Tassiano Valério, por exemplo, um realizador que mora em Campina Grande, ele já agora está com um filme na Praça Longa, há uns 4 anos, Pingo d'Água, que está circulando agora via online, mas também não tinha espaço em nessas janelas tradicionais do cinema físico convencional. Eu acho que a gente tem, nesse sentido aí, Gatti, uma certa sintonia, né, em relação ao que vai ser do cinema. Obviamente, ninguém aqui tem uma bola de cristal para saber, mas essa introdução aí, ligando a uma questão mais da teoria, do que se discute como as convergências midiáticas, né, e talvez até a gente pudesse, se fosse o espaço ou o tema, aperfeiçoar mais essa discussão, né. Mas em relação ao fluxo do dinheiro, então vamos pensar nisso aí, relacionado com o que essas plataformas têm a propor e que conteúdos a gente vai
problematizá-las. Eu acredito, inclusive, que o Gemini já iniciou isso quando fez o debate sobre o Netflix, mas também quando trouxe o Leandro Saraiva, o Maurício Irato, né, debateram aí com aquele projeto de extensão, né, Desenvolha, né, João? Tem um projeto assim que mostrou como a gente está realmente... Por que pensar que vai melhorar? Se a gente está realmente numa situação bem desfavorável nesse circuito da grana, e isso tem a ver, obviamente, com a distribuição de uma indústria altamente sensível aos abalos financeiros de tudo que acontece no mundo. Inclusive, uma pandemia dessa veio apenas para dar um empurrãozinho maior ainda, para abalar mais ainda nossas inquietações. Acho que a primeira abordagem a gente pode ser isso aí, né? E, bom, estou disposto a debater, a conversar, a responder perguntas, né? Gatti está falando alguma coisa, Gatti? Não, tô nada, tô só ouvindo vocês. E é que o microfone estava montado, mas algumas coisas eu coloquei ali, né? Eu estava lendo lá o FOC, lá o catálogo do Pé de Cannes. Curiosamente, em 2019 foi o melhor ano no cinema europeu. Foi o melhor ano no cinema europeu. Eles venderam 1 bilhão de ingressos. A Europa nunca tinha vendido tanto ingresso. É curioso isso, né? Quer dizer, esse baque vai vir no momento que alguns países, claro que não são todos, estavam em ascensão. Agora, olhando lá o catálogo, o que me impressionou foi o aumento de produção de filmes. Tipo assim, países estão produzindo oficialmente falando, né, ou seja, passado pelas agências de fomento na Europa, 500, 600, 400 filmes por ano, o que é um número avassalador. Então, aí esse é um outro problema, não tem sala para tanto filme, não adianta. E aí eu fui ver lá na China, os caras estão produzindo, sei lá, 2.000 filmes por ano, 1.500 filmes por ano. Então, uma questão que já estava apontada há algum tempo, que era essa questão da superprodução. E dentro de uma lógica marxista, a gente sabe o que representa a superprodução. Em algum momento, isso vai criar uma crise, eu não sei quando nem como, né? Não tem bola de cristal, se eu tivesse, infelizmente, mas não tenho. Isso vai gerar uma nova, como é que eu vou chamar? Um novo audiovisual, porque esse audiovisual não vai dar conta da produção que está aí, não vai dar conta. Então, essas plataformas vão ser insuficientes, o circuito de exibição vai ser insuficiente, as TVs XYJ vão ser insuficientes, então vai ter que ser inventado aí, eu estou falando de cinema independente, que é muito o nosso foco, né, creio eu, né, João, que você falou, o João de Lima falou, claro. Foco, para onde nós vamos, entendeu? Eu digo nós, porque assim, cara, eu já me considero um cara ligado a esse cinema independente, por já ter feito alguns filmes com esse perfil, e por estar querendo entrar nessa atividade também, embora tardiamente ou não. E agora, isso vai... Fala. Estou ouvindo. Isso a gente está repetindo, e é legal o que você falou. Todos os dados apontam para um aumento de consumo audiovisual no mundo inteiro. E não é só do streaming, e é no físico também. Então, acho que, na verdade, essas ferramentas do digital só vêm favorecer o audiovisual, os modos de produções diversos, mas o importante seria dizer isso mesmo. É um crescimento mundial de consumo em todas as instâncias. Cinema de sala, mas também no streaming. É um fenômeno novo, sim, como você está falando, e está mudando o modo de produção por causa disso. Mas não há aquela coisa assim, o cinema de sala, de repente, vai deixar de existir, porque o cinema... Não, é um crescimento contínuo de todo o consumo. É impressionante isso, né? Talvez porque as janelas se tornaram muito populares, né? Hoje há muita janela, muita forma de acesso, muita multiplicação mesmo, né, de janelas, e isso favoreceu muito que as pessoas estão consumindo diariamente, em todos os lugares, em todos, né, em todos os pontos. Cara, o negócio assim, eu estava vendo a Christian, é a Christian ou é o Christian?
Qual Christian? Não, é uma colega nossa, a Christian, né? Christian Carla, né? Então, creio que, né? Desculpa, Christian. Então, o que você está colocando, querida, quando olha lá no filme Fox, hoje a China já tem mais salas de cinema que os Estados Unidos. Só que, assim, a proporção de salas que a China tem em relação à população é bem diferente dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos eles têm uma sala para cada 8 mil habitantes. Na hora que a China tiver uma sala para cada 100 mil habitantes, o mercado chinês vai ser 3 vezes maior que o cinema americano. Só o mercado chinês. Então, enfim, isso é uma outra questão geopolítica e tal, que eu confesso a vocês que eu não tenho capacidade de análise para isso, mas é uma coisa que está apontada, cara. Impressionante. A China faz uma sala de cinema por dia. Então, isso é verdade que você está falando, mais ou menos, querida. Vocês estão lendo o que ela escreveu? Eu não vi, não. Onde é que está na timeline, né? Não meça, achei. Não vai ser, não, filha. Sabe, desculpa, filha, nem te conheço, mas é o seguinte. Na minha juventude, e aí por que eu me identifico muito com o Tarantino? Modéstia à parte, eu acho que a gente tem mais ou menos, não a mesma, mas uma formação cinematográfica um pouco parecida. A gente foi formado por filme de Kung Fu, filme de Hong Kong. A gente foi formatado por filme de Hong Kong, não só, mas basicamente, exploitation movie de modo geral. Então, não é tão difícil assim não, porque os Estados Unidos conseguiu impor seu modo de sua cultura, etc, graças ao cinema. E a China vai fazer a mesma coisa. Tanto que o Lucas fala, como é que um país caipira, Jorge Lucas fala, um país caipira que nem os Estados Unidos, consegue ter a influência cultural que tem no mundo? Graças ao cinema. Não é graças à música, não é graças à literatura, é graças ao cinema. Porque qual que é o prato dos americanos? É hambúrguer, cara. Isso é prato de caipira, não se compara com a gastronomia chinesa, japonesa, francesa, italiana, coisa que valha. Então, minha querida, essa é uma questão que vai estar posta, mas veja bem, isso é uma questão de tempo. Isso é uma questão de tempo. Porque os chineses já estão controlando a economia no mundo inteiro, em todos os segmentos. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas tem uma série chamada Rotten. Vejam lá no Netflix, tá? Pode falar, gente. E tem um fenômeno da Coreia do Sul, né, com ocupação cultural enorme hoje em dia. Oi? Desculpa, não ouvi. Não, a Coreia do Sul tem uma ocupação... Não, a Coreia do Sul está fazendo 650 filmes por ano, cara. Que é um mercado grande. Tchau, passo. É o K-pop, né? Uma das origens desse. Mas é curioso como essa expansão ilimitada aí de produção audiovisual, ela vai mudar um novo espectador que envolve, eu acho que envolve muito também nessa questão uma nova economia desse audiovisual, né? Como que esses autores serão remunerados? E você tem o acesso livre, milhões e milhões no mundo, e como é que é isso, né? Eu acho que é esse novo espectador feito a partir dessa produção incessante que se pretende, né, infinita, né? É uma coisa bastante complicada. Tem um fenômeno também que acontece que ajuda a explicar um pouco essa mudança toda, é que no digital, a gente no cinema é acostumado a pensar a dimensão da produção, distribuição e exibição, né, que é o nosso trio, de pensar a economia, enfim, todo o projeto do cinema. E o mundo digital trouxe um conceito novo, que agora a gente usa muito na academia, que é a noção de circulação. Basicamente, a circulação é a possibilidade de você exibir o mesmo conteúdo em diferentes janelas mesmo, né? Mas isso gera uma circulação de comentários, né,
de falações ao redor do audiovisual. Agora, a série Dark, por exemplo, se fala muito. Antigamente, isso era restrito aos cineclubes, praticamente. Um grupo muito restrito de especialistas eram capazes de falar de audiovisual. Agora tem muita gente falando. Essa circulação, ela muda a economia, porque ela joga dentro do próprio mercado o consumidor, que também, de certo modo, é um produtor disso tudo. Posso fazer uma parte? E as pessoas não consideram a circulação como um dado hoje relevante, mas é onde dá a ferversão do negócio. Não é mais o cinema, né? Posso fazer uma parte? Claro. O Theodor Adorno odiava o cinema, né? Ele não gostava do cinema. Cinema, para ele, era arte vagabunda. Mas ele falava assim, o que faz o cinema ser uma indústria é a distribuição. Por quê? Porque a distribuição é que promove a circulação do capital. Tá. Né? Vamos pegar lá os velhinhos que eles manjam um pouquinho da coisa, entendeu? Então, assim, por isso que o cinema, a distribuição é o nó górdio da questão. Porque ela que promove a circulação do capital, ela que diz o que você pode ver, o que você não pode ver, ela que decide, seja no vídeo, seja na internet, seja no cinema, na televisão. O poder da distribuição é econômico e ideológico, porque o que interessa para o capitalismo é a circulação do capital. E o que faz o cinema, o audiovisual, ser uma indústria é a distribuição. Não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas é isso, cara. Então, assim, quem controlar a distribuição, e hoje a distribuição ela mudou. Por quê? Porque a distribuição ela está plataformizada por quem controla o acesso. Então, a Netflix ela não é só uma exibidora, ela é uma distribuidora, que ela distribui e exibe. Claro que é um modelo da broadcast, o caralho, mas é um modelo expandido, por quê? Porque ele é não linear e ele te permite, entre aspas, você ter o acesso ao conteúdo na hora que você quer, independente do desejo do emissor. Então ele quebra essa relação entre emissão e recepção clássica. E eles são muito espertos nisso, por quê? Porque eles perceberam que o jovem hoje não vê mais TV. Nossos filhos, netos, não vê mais TV, né, João? Não vem, nem TV a cabo eles veem mais. Não vem. A TV a cabo existe hoje no Brasil por causa que os pais têm que ter uma forma de entretenimento para os filhos, mas cada vez mais essa geração está migrando para o YouTube, para outras plataformas. Tipo assim, eu tenho uma neta de 4 anos. A minha filha não tem TV a cabo. Ela tem o Amazon, ela tem o Netflix e o YouTube. E aí a minha neta vê tudo o que ela quer no YouTube, a hora que ela quer, quando ela quer, como ela quer. E aí ela pega o celular da mãe e fica manipulando. Então, cara, é um outro público, é uma outra relação, é outro tudo, cara. Difícil falar. Posso introduzir um tema aí que poderia ajudar a entender, que é o seguinte, eu acho que eu estava dando uma aula de vida institucional há uns 10 anos atrás, e contei o exemplo de um ancião nos Estados Unidos, que recebeu um bônus lá de uma possível parabéns, porque ele ia ser avô. Aí eu vi isso na notícia, saiu publicado isso, com uma história muito hilária, porque o cara disse, mas eu não vou ser avô, como é que eu estou recebendo esse negócio? Aí ligou lá para a administradora, dizendo, esse bônus aqui, negócio de avô, não estou entendendo nada. Os caras, mas você vai ser avô, cara, não se preocupe não. Nós temos os dados aqui do seu cartão, cruzamos as informações da sua família. Não pode, o algoritmo não deu errado, está certo, alguma coisa vai acontecer, né? Não se preocupe, não. Se você não for ser avó, devolve o bônus, ou sei lá, faz qualquer coisa. Aí o cara esperou a filha, a neta, não sei o quê, começou a ligar para todo mundo, aí o que está acontecendo? Aí alguém chegou lá e disse, você vai ser avô, mas ninguém disse nada para você, rastrearam todas as compras da família. Os caras sabiam tudo sobre o vovozinho. Rapaz, então eu queria introduzir esse exemplo do André Gatti, mas para dizer o seguinte também, que eu acho que faz parte do mecanismo, quando a gente está discutindo essa confusão da eleição, dos robôs,
Até o Carlos Down escreveu um artigo aí na última revista da Gemini sobre essas estatísticas de cruzamento de informação, algoritmos e tal. E eu comecei a sentir, viu, Gatti, alguma coisa estranha assim. Eu estava lendo um desabafo de um cara lá, porque o Renato Aragão publicizou, claro, a Globo disse, olha, acabou, contrato, Renato Aragão, tchau. Aí o Renato Aragão fez lá aquela, né? Pô, foi um período muito bom da minha vida, estou cheio de projetos. Aí, esse meu amigo é publicador aqui na Paraíba, ele tem uma editora, aí botou lá assim, sim, de fato, realmente, o cara dá valor aos novos, sei que, sai da frente, ou seja, alguma coisa assim. Mas, claro, ele tem que... Alguém botou lá, não, a vida é sonho, ele tem que continuar sonhando, com 85 anos. Aí vem alguém, interage também, não sei o quê. Aí eu botei lá, gente, eu discordo de todo mundo. Não conheço pessoalmente o Renato Aragão, fui um show dele, no tempo que ele fazia show nas capitais, esse show faz muito tempo mesmo. Tentei, inclusive, conversar com ele por telefone, não consegui, porque eu estava fazendo uma produção que implicava falar com ele. Embora eu tivesse um plano B, tinha que ser um humorista, mas ele não ficou acessível. Não tenho muito que defender o Renato Aragão, não, mas eu acho que essa dimensão do sonho de um cara que já saiu do mercado, ele não saiu do mercado. Tem alguma coisa aí por trás. Aí, de fato, começou uma conversa, informações, saiu nas colunas de televisão, que ele já estava articulando com a Netflix, ou talvez com a Amazon. E, por último, quando eu achei que tinha acabado a conversa, essa opinião do publicador deu 85 comentários no Facebook. Alguém chegou lá e disse, olha, vocês sabiam que ele tem 1 milhão de seguidores no TikTok? Opa, então alguma coisa está acontecendo. Então, essa guerra de hegemonias, né, que a gente sabe que o TikTok saiu do radar temporariamente de algumas disputas de hegemonia, mas está aí, está presente, e isso influencia, né? Aí, não contente com essa informação, eu comecei a ler uma notícia que me deu muito prazer, que foi a estreia do youtuber mais jovem do país. O nome dele é Lima Duarte, e ele fez 90 anos. Eu digo, poxa, alguma coisa está acontecendo também. Ora, é lógico que esses caras não estão mortos. Existe, se eles estreiam e estão circulando, tem uma coisa girando aí, a roda tem alguma coisa rodando. Pode ser pura veleidade, pode ser uma situação sei lá, eles não querem sair da tela, mas pode ser que eles estejam no circuito da grana e estão pensando como estarão futuramente, sei lá, fazendo suas produções para o mercado de televisão, no caso do Renato Aragão, não mais essa televisão convencional, mas o mercado de televisão que essa futura demanda vai exigir, né? Então, acho que a ideia do cinema, claro, se você perguntar quem é o cara que mais vendeu filme para criança no Brasil, só pode ser, eu não tenho a estatística agora, mas com certeza será Renato Aragão. A Xuxa vendeu, mas não vendeu tanto, eu acho. Mas aí eu acho que assim, a economia do cinema e o que ele fez para o imaginário das crianças brasileiras que iam ao cinema, e também do que estavam numa situação de expectação da televisão, não parou. Então, não parou porque ele está articulado. Tem alguma engrenagem, tem alguém articulando isso aí, não é só vontade própria, eu acredito. Tá? Então, assim, André, eu acho que esses novos espaços, na verdade, será que são novos mesmo, ou eles são apenas articulações dos dispositivos de chegar nas pessoas que vão consumir? Não, mas é claro que é isso também, com certeza. Você só está mais ou menos afirmando aquilo que eu falei anteriormente, sem a sua brilhante análise, entendeu? Você foi bem mais, vamos dizer, mais sistêmico nessa avaliação. Porque aí, voltando ao Adorno, o Adorno fala, o que interessa é a indústria cultural, é a circulação do capital. Então eu falo, eu sou um homem de 61 anos, nos anos 70 eu era roqueiro, e o rock and roll, para mim, foi uma bandeira de libertação contra o sistema, o caralho.
E quando eu vi, os roqueiros todos viraram milionários, né, curtindo na onda de serem superstars, trabalhando para quem? Para o capital. E aí eu vou pegar um exemplo que todo mundo gosta, que todo mundo fala bem, que adora, eu sei que vocês também adoram, o Chico Buarque. O Chico Buarque sempre foi empregado de multinacional, cara. Desculpa, isso não é uma puta contradição para um revolucionário? Para mim é. Para mim é, porque, veja bem, uma coisa é ser um trabalhador, um assalariado a serviço do capital, ok. Outra coisa é ser um artista que trabalha pela consolidação do capitalismo, que controla a circulação da informação. Isso é uma espécie de entreguismo, do meu ponto de vista, mas tudo bem, não vou problematizar isso, porque Chico Buarque é o querido de todo mundo. Tipo assim, Sônia Braga, né? Fiquei muito bem impressionado com a Sônia Braga na internet, que ela tem uma postura bem legal, assim. Mas, pô, a Sônia sempre trabalhou para o sistema, né? Foi para os Estados Unidos, trabalhou no cinema americano. Então, há uma questão ideológica muito forte aí. Por exemplo, o Darim não foi. Ele foi convidado. O Almodóvar não foi. O Lars não foi. Então, vários artistas, de uma certa maneira, ao seu modo, o Haneke, e sei lá, mas quem não foram, o Fassbinder, o Wim Wenders foi. E se fudeu e se arrependeu disso, né? Que a relação dele com o Coppola foi trágica, né? Foi trágica. O amor que ele tem ao cinema americano, que todos nós, de uma maneira ou de outra, temos que ter, porque é com certeza a cinematografia mais influente do mundo, não significa que você tem que submeter os ditames daquela indústria. Então, filmar em Hollywood, às vezes é um atrativo, mas tipo assim, o Fellini nunca foi para Hollywood, mas os filmes dele internacionalmente eram distribuídos pela Warner. Tanto que os filmes dele eram falados em inglês, para produção, para veiculação internacional, né? Não eram veiculados em italiano. Talvez aqui no Brasil chegasse em italiano e tal, mas fora do Brasil era em língua inglesa. Então, cara, essa indústria cultural, ela está a serviço da hegemonia do capitalismo. E ela, intrinsecamente, ela leva toda a sua força nesse sentido de homogeneizar a recepção, que é o que o Rick Altman, sabe quem é? Alguém sabe quem é? Hello? Is anybody in the house? Ninguém sabe quem é o Rick Altman, mas Rick Altman é um pesquisador americano. E é um pesquisador americano que fala da questão do som. E ele fala que a questão da sonorização do cinema foi uma questão de padronização da recepção dos filmes. Então, assim, por quê? Porque como os filmes não tinham som, a recepção era variada de acordo com as capacidades de cada exibidor fazer o filme naquela hora, ou passar música, ou tá alguém cantando, ou sei lá, ou tá o explicador de filme, o caralho. Quando põe o som, eles eliminam tudo isso à parte e padronizam a recepção. E aí, assim, ou o filme é dublado ou legendado. Ponto. Porque o que interessa para a indústria é a homogeneização do consumo, porque a partir dessa homogeneização do consumo, ela consegue controlar a recepção e, portanto, ela opera seus interesses nessa franja. Isso é muito genial, coisa. O cinema sonoro, na realidade, não era uma coisa necessária, ou era, não sei, mas tipo assim, como o Bazan fala, ó, o cinema silencioso é sua catedral, porque, convenhamos, né, amigos, nunca mais vai ter uma arte maior do que o cinema mudo, né? Concordam comigo ou não? Concordam comigo ou não? Não vai. Cinema mudo foi lá, antigo. Vai ter uma obra um pouco, né? Do que Coraçado por Tanquinho. Não vai, cara. Não vai. É impossível. Faz tempo isso. Entendeu? Porque o cinema silencioso, ele chegou a um nível de estetização absurdo. E o cinema independente brasileiro. Oi? Eu queria perguntar para vocês, porque eu sei que vocês conhecem bem a produção independente, né? A produção independente brasileira e, enfim, do mundo inteiro, mas a nossa. Com essa... Oi? João paralisou.
e todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa, que as salas de cinema propriamente ditas, a física, vão ficar restritas quase à exibição dos grandes orçamentos, né, dos filmes de grandes orçamentos, aqueles filmes, né, os blockbusters, né, e a produção independente vai ser canalizada para as plataformas. É o que a gente observa, basicamente, no Brasil. Todos os filmes independentes são exibidos ou no Now, ou coisa assim. Só que é uma reconfiguração dessa produção independente. Ela não é mais na regionalização que Mancini pensou, né? É voltada para atender as demandas das plataformas que são internacionais. Isso vai mexer com todo o nosso modo de produção, não vai? Vou fazer uma inconfidência pessoal aqui. Eu fui amigo do Gustavo Gal nos últimos anos da vida dele. E eu falei, Gustavo, você escreveu um dos textos mais premonitórios da história do cinema, chamado Cinema Novo e Estruturas Econômicas Tradicionais, publicado na revista Civilização Brasileira número X, não lembro agora. E lá ele fala no meio do caminho assim, ou os filmes vão bem, ou os filmes vão mal. Isso em 66. Ou seja, ou o filme vai bem ou o filme vai mal. O filme médio, via de regra, é um filme grande que não foi bem. Ou é um filme pequeno que superou as expectativas. Então, quando as pessoas vêm com essa conversa, não, a gente precisa fazer mais filme médio. Não adianta fazer filme médio. Para ganhar o mercado, não. Para ganhar o mercado, a gente tem que fazer filme que faz 10, 15, 20, 30 milhões. Porque senão a gente vai estar sempre batendo com os Vingadores, com o Super-Homem, a puta que pariu. Porque ou os filmes vão bem ou vão mal. E aí o que a indústria fez? Quando criou o multiplex, foi justamente no sentido de otimizar a distribuição do filme de uma maneira rápida e mais barata e massiva, no sentido de, o splash, né? Não é mais o road movie, o road show, né? Não é mais, é o splash. Você lança o filme em 50 mil salas e na segunda, terceira semana o filme está em 3 mil salas. Ou seja, ele tem que render nos 3 primeiros finais de semana para se rentabilizar. Por quê? Porque o capital volta mais rápido e com isso eu consigo circular melhor o capital. Cara, é muito foda. É o capitalismo. André, agora que você citou também o Gustavo, eu me lembro de ele dizer também que essa grande ciranda do capital, na verdade, é mais do mesmo, né? É sempre mais do mesmo que você tem em relação a todas essas narrativas de Hollywood, né, versus os cinemas nacionais. Então, é mais do mesmo, né? Não, com certeza. Tanto que aconteceu nos últimos anos para cá. As grandes produtoras de cinema passaram a ser pequenos departamentos de grupos transnacionais com interesses transversais, verticais e horizontais na circulação do capital. Então, quando você vai ver, sei lá, a Warner da American Telegraph Company, Time Warner, não sei o que e tal, que por sua vez é controlado por um outro grupo X do caralho. Então, o que acontece é assim, como essa indústria circula o capital muito rápido, ela rentabiliza muito rápido. Então, o capitalismo tem interesses claros nessa situação. Então, tipo assim, um dia desse, teve um post aí, todo mundo fala do Rodrigo Teixeira, que o caralho, não sei o que e tal. Aí eu falei, olha, cara, isso é laundry money. Aí o menino da Mancini, que é meu amigo no Facebook, falou, como assim laundry money? Que assim, ele entendeu que quando a gente fala em laundry money, a gente entende que é lavagem de dinheiro sujo. Não, não é isso. O capitalismo é uma máquina de lavagem de grana o tempo inteiro. Tá certo? Não é à toa que ele é um cara que vem da Bolsa de Valores e consegue operar na franja do capital da forma como ele consegue operar, independente da qualidade do conteúdo que ele produz, o caralho. Que ele não é o Barreto. Né? Ele não é o Barreto, ele é outro tipo de produtor, ele não é o Bulani. Ele é um cara que está com Netflix, está não sei aonde e tal. Por quê? Porque ele entendeu como funciona a circulação do capital e ele conhece o capitalismo, conhece os investidores e eles investem dinheiro lá porque na circulação do capital deles,
na questão contábil, caralho, a quatro, que eu não sei exatamente, é bom botar o dinheiro no cinema. Porque, veja bem, gente, o cinema é uma indústria de prejuízo. O cinema, vocês ouviram o que eu falo? O cinema é uma indústria de prejuízo. Alguém que é o Garcia? tem um áudio entre os Não três. dão lucro. Filmes nunca se pagam. Entenderam? Nunca se pagam. Os estúdios hoje vivem, sabem do quê? De IP. Eles são administradores de propriedades intelectuais. Então, os filmes são veículos de propriedades intelectuais. Então, é vender o que seja associado àquela imagem XYJ do filme. É isso que interessa. Então, por isso que é bom pôr o filme na sala de cinema. Porque o cartaz está na rua, está no shopping, a criança vê, pede para a mãe comprar aquela mochila, aquele brinquedo, aquele videogame, o caralho daquele filme. Entendeu? A indústria do cinema hoje, ela é só um veículo de propriedades intelectuais. A grande indústria, claro. Não a indústria do cinema independente, que infelizmente ou felizmente não tem esse nível de, como eu dizer, de articulação. Ô, João, alguém vai ler o chat aí, que eu acho que tem a Natália Fernandes, está com as ideias aí para se contrapor. Eu queria discutir a questão do Chico Buarque, mas não... Faz a leitura, João. Faz a leitura. Eu posso ler aqui. Estão ouvindo bem? Eu vou ler. A Natália Fernandes colocou aqui no chat a seguinte opinião, né? Vamos subir aqui. Olá, pessoal, obrigada por replicar. Consegui entrar aqui. Eu sou do teatro e tenho me aventurado mais agora no cinema. E temos uma discussão profunda sobre isso, sobre entendermos que, no estado de exceção que estamos, sem apoio de políticas públicas para o setor, muito difícil, ela grifou muito em caixa alta, analisar o financiamento de artistas por multinacionais e ver essa forma de financiamento como, aspas, o artista se vendeu. Sobretudo nós, que trabalhamos com arte experimental, ativistas, à margem da comercialização de um produto. Então, vamos problematizar, porque eu acho que tem, assim, eu dei uma entradinha rápida com relação ao Gramado, porque Gramado é uma vitrine, digamos assim, é o tapete vermelho, é o glamour, etc. E o Pacarrete estreou, né, semana passada, no Itaú Play, né, uma estreia mundial online, articulada com o pessoal da vitrine e tal, não sei o quê, né? Mas, assim, o que eu chamei a atenção foi o aspecto perigoso dos costumes, né? A questão da pauta de reacionária que nós estamos vivendo por parte do governo. Aí, o que acho que a Natália Fernandes colocou aqui acrescentou o dado, que é a questão do financiamento por edital. Assim, aliás, eu tenho uma hipótese de que nós estamos vivendo em 2020 e, através do consórcio Nordeste, eu acho que para a distribuição da grana que vem aí via Lei Aldir Blanc, provavelmente o lugar onde essa distribuição vai ser mais pontualmente mais efetiva, no sentido de criar uma dinâmica a médio e a longo prazo, vai ser no Nordeste. Por quê? Porque já existe uma articulação política que pode afinar a questão da definição de políticas públicas com o que o futuro nos reserva, que é um futuro bem sombrio, né? A deduzir pelas essas articulações que estão sendo feitas em articulações que não são apenas no plano do... Lembra até uma história dos divulgadores enfim, todo mundo conhece isso, né? Dos divulgadores do cinema americano, que trocam latas de filme com laranja e essa coisa toda. Então, assim, eu acho que isso, pelo menos politicamente, vai estar bem articulado no Nordeste, por causa do consórcio dos governadores, no enfrentamento na seara política, mas também na defesa dos intelectuais públicos. E uma parte desse dinheiro da Lei Aldir Blanc, se não me engano, talvez aí 20% do recurso, e, por exemplo, para o Estado para Paraíba é muito dinheiro, ela vai para editais em várias áreas da arte, mas nunca haverá, aliás, em sendo aplicado como
Deve ser tanto dinheiro, pelo menos nesse recorte geográfico, para o cinema e para as outras artes, aí me refiro, a Natália falou do teatro também, como o que vai pintar por aí, nos próximos 6 ou 8 meses, isso tendo agilidade, articulação, escuta da clássica, isso vai render frutos, né? Com relação à opinião do Chico Buarque, eu acho que não tenho espaço para discutir aqui na live. Talvez uma conversa depois aí, o Gatti, a gente poderia conversar, mas com o tema específico. O que me preocupa em relação a essa grana toda aí que o João falou agora, né, do Aldir Blanc aí, da Lei Aldir Blanc, é que, se você pensar mesmo, isso passar assim de uma vez e desaparecer, acabou. É insuficiente, não ter um mecanismo eficiente de financiamento permanente da cultura, né? É isso que de fato importa, né? Você tem, por um lado, a antiga Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo, né? Como um mecanismo que tem, assim, teve momentos bons aí, né, quando você tinha as grandes estatais que investiam pesado na cultura. Então, você tem um momento dos últimos, vamos dizer assim, 6 anos para cá, e a saída da Petrobras do financiamento da cultura brasileira foi um desastre, né? Então, isso foi um baque geral. E a Petrobras investia pesado em todas as áreas, não só em cinema, em teatro, música, literatura. É uma gama de investimento muito alto que a estatal realizava através da Lei Rouanet. Essa é uma coisa. A outra coisa que me parece bastante complicada em relação ao financiamento da cultura de uma forma geral é a existência das instituições controladas e feitas pelos próprios bancos, né? Ou seja, quem ganha grana no Brasil de hoje? Quem tem grana é o banco. E o banco monta a sua estrutura. Né? Mas o capital é assim que funciona. O seu isso, o seu aquilo, e utiliza aquele recurso para a sua gestão da cultura. Então, isso é um outro aspecto que me parece problemático. Isso acaba não indo para o produtor, a não ser através dos editais que eles estabelecem as suas normas, esse tipo de coisa. Bom, dito isso, voltando, puxando o assunto um pouco mais com relação à área do audiovisual, me parece que o modelo que está sendo implantado ao longo desses anos em relação à Ancine e em relação ao Fundo Setorial do Audiovisual é um modelo muito bom, muito positivo. Ele contemplava várias linhas de produção, várias linhas, inclusive linhas de festivais. Então, assim, é muito chato, muito horrível, desastre para a economia do audiovisual brasileiro, a interrupção daquilo que era um programa, aspas, vencedor até então. É isso. Então, a questão assim, a inserção do Estado na coisa, como funciona, entendeu? Essa é uma outra questão. Porque o cinema brasileiro ele ficou muito burocratizado e amarrado a essa estrutura de produção que me parece um pouco datada, porque, na realidade, ela não atende à nova realidade que a gente vive. Eu não entendi, Gatti, eu não entendi o que você disse. O problema é essa nova forma de produção que foi criada, que não atende à nova forma de produção que a gente está vivendo. Ela não consegue dar conta, ficou segmentado em um determinado nicho. Acho que cortou o áudio de novo. Não, o meu está funcionando. Ah, tá. Voltou. Entendeu? O que acontece é que a produção ficou estigmatizada, ficou pautada por um determinado modelo de produção que não atende à realidade, à dinâmica do mundo contemporâneo
E aí o que acontece é que existe uma plutocracia, uma aristocracia, como é que eu vou chamar, uma ala que controla essa grana, cara, entendeu? Mas todos os mecanismos, eles partem de um ponto. Eles têm que ser aprimorados no controle da sociedade. Isso, aí é uma questão de não eliminar o mecanismo, né? Não eliminar o instrumento. Foi isso que eu falei. Se aprimorar esse instrumento. Então, eu vejo com muitos bons olhos a existência. Não foi isso que eu falei. E principalmente porque os recursos que mantêm esse fundo são oriundos da própria dinâmica do setor, né? Então, você vê assim, da onde vem a grana do Fundo Setorial do Audiovisual? O grosso da tropa ali vem das séries, né? E as séries são aquelas que mais também usufruem, através das plataformas, para a veiculação do audiovisual. Eu acho que tem que ter isso, mas tem que ser uma lógica do capitalismo, quer dizer, tem que virar uma economia de verdade, não só pautada pelo recurso público, entendeu? Essa que é a grande questão, desculpa, que o cinema brasileiro não conseguiu superar. Você está propondo que é um modelo mais ou menos parecido com o norte-americano, ou você está contra o Estado? A questão é bem mais complexa, Celso, porque assim, depende do quê? Depende de ter um controle do mercado que a gente não tem. O mercado não é nosso, cara. Concordo contigo. É isso aí, todos estão. Se a gente não tem o mercado, a gente Você tem 3 mil salas, você tem todas as teles controlando as grandes plataformas. E o mercado, né, é complicado mesmo. O Érico Ruz Oliveira, o Érico é um aluno da especialização. Não sei se estão vendo, ele faz um comentário também, que muitos artistas, é o que ele diz, muitos artistas independentes estão conseguindo financiamento de suas obras via o Catarse. E o cinema independente também caminha para essa via, sem depender necessariamente de editais. Gostaria de saber se, além do financiamento coletivo, existe outra maneira de se conseguir recursos para se fazer cinema no Brasil. Não, que eu saiba. Não, até deve existir, mas vai depender muito das suas relações pessoais, das suas relações, vamos dizer, empresariais e coisa do gênero. Precisamos achar mais caminhos de produção, entendeu? Para dar vazão à necessidade de volume de conteúdo que a gente tem hoje em dia, que não consegue dar conta, entendeu? Depois a gente não tem canal de circulação, de distribuição desse material. Essa que é a questão. Érico, eu acho que se acaso a gente sair desse buraco que a gente está encalacrado agora, em termos políticos, sociais, econômicos, e se retomar novamente um bom projeto da Ancine, Agência Nacional de Cinema, que eu acho que não tem que ser aprimorado, os mecanismos, né, os instrumentos e tal. Eu acho que isso, falando especificamente para você, Érico, havia muitas linhas de financiamento, havia muitas linhas de incentivo à produção, né? E claro que para os filmes, vamos dizer, de arte, os filmes mais de iniciantes ou coisas assim, é obrigação, na época, era obrigação da Secretaria do Audiovisual, quando existia o Ministério da Cultura, uma Secretaria do Audiovisual, promover esses editais que pudessem dar acesso a essas pessoas, as novas pessoas que quisessem ingressar produzindo seus filmes, né? Então, você tinha basicamente esses dois. Né? Você tinha, por um lado, a Secretaria do Audiovisual, com a sua obrigação de fomentar um cinema de arte, um cinema mais independente, né? Através de seus editais. Do outro lado, você tinha a Agência Nacional de Cinema, que, aspas, se ocuparia mais dos filmes de mercado, ou seja, filmes que poderiam dar rentabilidade e tal. Mas muita coisa que a agência, através do fundo setorial, acabou
colaborando também através do Prodável, que era uma das linhas do programa, o Prodável, que era a das televisões, né, televisões independentes, e possibilitou uma grande produção, uma grande expansão da produção regional, inclusive. Eu acho que isso é um dado muito positivo, que muita gente produziu pra caramba para as televisões regionais a partir dessas linhas, desses programas do Prodável. É isso. Só complementando, Érico, um pouco o que o Celso falou, existe um outro caminho, claro, hoje, que é o streaming, as empresas de streaming, as empresas de tecnologia, Netflix e outras, querem muito o conteúdo nacional, eles chamam do local, né? Dentro dessa globalização que eles vivem. Então, a tendência... Alguém está tomando um café aí. Alguém está tomando uma cerveja, talvez. Legal que abriu uma cervejinha, né? A tendência, na verdade, é essas empresas de tecnologia dominarem o mercado de produção. A tendência é se tornarem hegemônicas e ocupando o lugar do papel do Estado, então, no caso, no Brasil, da própria Ancine, né? E qual a consequência? É muito paradoxal isso que eu vou falar. Você vai ter mais dinheiro para produzir, mas muito mais dinheiro. Por outro lado, aquilo que o Celso falou, o regional vai deixar de existir, porque eles não estão interessados, né, essas empresas não estão interessadas na regionalização da produção. Elas vão fazer negócio com as grandes produtoras. Então, se você mora no Acre ou lá no distante dos grandes centros, das grandes produtoras, você vai ter que procurar essas produtoras, fazer com que elas aceitem o teu projeto, desenvolva o projeto, e aí elas vão canalizar para essas empresas de streaming, né? Essa lógica está se implantando, e o medo que eu tenho no Brasil, porque eles já estão lá no Conselho Nacional do Cinema, dando as cartas, é que se estabeleça aqui no Brasil essa lógica e substitua essa política que o Celso e o João estavam falando, né? Mas é curioso, eu acho que vem mais dinheiro do que os editais tinham. Por outro lado, a gente vai ter que se reposicionar como produtores independentes, né? Vão ter que submeter os projetos a um crivo de empresas. E principalmente é o modelo estético, né? Narrativo que eles querem, né? Porque obrigatoriamente tem que ser um produto que tem uma circulação mundial. Em razão disso, não pode ter arestas regionais muito grandes, né? A não ser assim aquilo que seria pitoresco ter, né? Eles chamam de diversidade, esse pitoresco, né? A paisagem, como as séries que a Netflix faz no Brasil, pegando o Pantanal, pegando regiões que a fotografia funciona. Tá? Agora, só introduzindo um tema que eu acho que nunca entra no radar, é o tema dos mecenas privados, pessoas que resolvem do bolso próprio e entrar no circuito. Agora, tem gente que entra assim, eu diria, por veleidades pessoais. A quantidade, por exemplo, comparativamente, de web rádio que tem em João Pessoa, ao tamanho da cidade, é muito grande. As pessoas simplesmente montam a rádio e estão aí no circuito. Ou televisão também, né? E isso agora, por exemplo, com a decisão amanhã de, por R$10, você assistir o jogo do Flamengo, né? Algumas TVs das pessoas que montam TV em casa, elas estão pegando carona nessa onda e está embaralhando um bocado esse circuito da grana, aí sim, realmente, a franja da franja dessa circulação de conteúdos online. Eu acho aqui, inclusive, há uns 6 ou 7 anos, um pesquisador aqui, quando teve a Socine aqui, inclusive, ele foi homenageado, até morreu esse ano, eu queria registrar isso aqui, o Willis Leal, ele desconfiou que a produção de longa-metragem no interior da Paraíba era grande. E, a partir de uma pesquisa que ele foi fazendo, ele juntou aqui na capital mais de 10 cidades de cineastas que faziam filme por espontaneidade. Como é que isso se encaixa, gente, dentro de uma ocupação dessa circularidade de obras? Eles não têm reconhecimento, o status de cineasta, não tem como viver além do próprio filme que eles vendem
a preços irrisórios e vendia em DVD, mas agora eles vão ter que procurar outra opção. E, ao mesmo tempo, eles fazem filmes, assim, o nome dessa mostra era chamada É Tudo Improviso, porque lembrando muito aquela história dos cavadores, essas coisas. Rapaz, mas eu sempre, será que alguém se preocupa em estudar isso? Que tipo digamos assim, porque como o cinema é uma arte colaborativa, ele mexe com muita gente, então vai circular um dinheiro, é mínimo o dinheiro? É pouquíssimo? É. Mas e aí? Qual é a circularidade, além do dinheiro, da obra? Tem uma coisa curiosa acontecendo, eu acho que pessoas, inclusive, estão adoecendo porque estão trabalhando de graça, montando essas rádio web ou TV web para servidores de grande potência, seja do mundo nos Estados Unidos, ou coisa que não sei, essas pessoas não se incomodam de ter um pop-up piscando na tela, enquanto a curadoria que ele faz de conteúdos que são gratuitos, principalmente TVs públicas, mas também TVs assim, de empresas que tem institucionais, tudo misturado, videoaulas, tudo. Então, assim, está acumulando conteúdo aí e está havendo circularidade. Eu ainda não consegui ver alguém com interesse nesse tipo de questão, porque está acontecendo, né? E tem. Ô, João, eu queria comentar contigo, ô, João Lima, né? Assim, das coisas que você disse, e agora, principalmente, que muitos desses, aspas, festivais que surgem, ou coisas assim, eles não têm muita preocupação com a qualidade daquilo que é exibido, né? Isso me parece preocupante quanto assim, a quantidade de festivais, ou a pulverização de festivais, porque o camarada que fez o filme, ele já levou um par de anos de problemas, de desespero e tudo mais, para chegar a ter o filme pronto e com a qualidade que ele queria, né? Então, daí, quando vai para a exibição, quando se exibe mal o filme, quando se tem uma preocupação com essa qualidade do espetáculo, né, mesmo, eu acho que isso contribui para desandar um pouco todo esse mecanismo de aceite do filme. Então, fica apenas como mais um evento qualquer. Vai ter um filme lá, mas é igual o músico que toca em barzinho. Ele está tocando, ninguém está ouvindo o cara, né, meu? Está lá, isso aqui é por aí assim que estou vendo essa situação, né? Uhum. Acho que a gente podia partir para as rodadas finais de comentários, porque já estamos na hora aí quase, 6h17h38. João, quer falar alguma coisa? Não, propõe aí algum mote que a gente desenvolve ou amplia, estica. Eu gostei assim, dessa conversa porque ela incluiu questões mais de fundo teórico, como uma discussão sobre essas teses adornianas, né? Um passeio aí pela história do cinema, alguns casos pontuais. Eita, chegou um comentário gigantesco aqui. Quem que escreveu isso? Hein, João? Você que está coordenando isso? Porque eu vou te contar, eu participei já de uma live aí, e o pessoal simplesmente não dá muita bola para quem está escrevendo alguma coisa, e eu acho que tem coisas legais que estão em discussão. Aliás, a última que eu participei, eu fotografei todo o chat e guardei no celular para depois ler aqui. Eu não queria perder as coisas que estavam lá, foi sobre um cineclube lá em Fortaleza, acho que em Fortaleza. É tanta live de filme. Mas, João, espera aí que para você concluir, porque a Carla, Daniela, você viu aí no chat, Rabelo Rodrigues, ela escreveu uma carta, eu vou ler para vocês. Vem aí, então, que a gente comenta. É importante que não minimizemos o apoio da Lei Aldir Blanc para muitos trabalhadores e trabalhadoras da cultura que, nesse momento, estão parados, sem dinheiro algum. Emergência pede ação de emergência. O financiamento a longo prazo, como política de Estado, deve ser uma luta constante, contínua, paralela à situação emergencial.
E é preciso observar que São Paulo e Rio de Janeiro não são parâmetros para entender as necessidades e urgências dos demais estados no Brasil. Como os demais estados observam as políticas públicas do audiovisual? Puxa, isso é um seminário, hein? Precisamos pensar nisso e se abrir mais para o audiovisual fora de todos os eixos. Para pensar em ser indústria e girar a economia, é preciso existir diversidade e ter audiovisual sendo produzido em outros cantos. A partir daí, começamos a ideia de um mercado mais plural e mais para frente, e mais frentes para lutar contra hegemonias. Os jovens, e não só eles, querem ver cinema de mulheres, cinema negros, querem ver cinema LGBTQ. Isso é mercado, e essa pluralidade está sendo considerada mercadologicamente e experimentalmente no cinema independente. Gostaria que João Gomes comentasse. Acho que tem... Eu sou meio suspeito para contar, porque, assim, enquanto a gente está conversando aqui, está estreando no festival no Peru, um festival de temática LGBT, um filme do R.B. Lima. Eu estou até com o nome desse filme aqui, porque ele tem um nome em espanhol, eu vou ler aqui o nome, e até chamo a atenção para isso. Ele é um aluno, terminou o curso aqui com a gente, fez o TCC comigo, mas, enfim, é o fruto do grupo de cinema, são 11 professores e mais alguns agregados que debatem formação, educação e tal. E ele já participou, acho que, de 15 festivais e sempre está discutindo essa temática, acho que é Batom Vermelho, um negócio assim. Não estou com o nome aqui agora. E ele tá discutindo essa temática e ele sacou que tem um espaço aí nesse mundo audiovisual para ele, né? Ele faz filmes praticamente dentro de uma economia, né? Monta equipe pequenas, né, normalmente colegas do próprio curso, que foram do próprio curso, já que terminou o curso, e consegue entrar nesses festivais. E aí eu acho que, obviamente, que nesse ponto aí da Carla, eu dou razão a ela, no sentido de que há um espaço a ser ocupado, esses criadores que desenvolverem bem e fizerem muita pesquisa de linguagem e, claro, de um esforço para garantir uma qualidade, né, de seus produtos, eles vão ter, sim, isso. E outra, realmente há uma economia a descoberto, né? Se as outras áreas da economia perceberam que isso roda dinheiro e dá prazer às pessoas e cria autoestima também, né? Afirmação de gênero, então, por que não pensar que isso vai dar bons resultados lá na frente, né? Já está dando, eu acho, né? Ainda é pequeno, mas vai ampliar, né? Então, o R.B. Lima, por exemplo, é um exemplo de aluno, junto com o Edson Lemos, que fez um longa-metragem no sistema de crowdfunding, que já passou em mais de 15 países no mundo, né? E é um caso raro, assim, dentro das graduações de cinema do Brasil, eu acredito que não é muito comum que os alunos façam a conclusão do curso propondo um longa-metragem, né? E usem até, inclusive, as próprias disciplinas do curso para arrematar e arredondar em sua obra, né? Acho que por aí. Oi, Carla, comentando um pouco também, eu acho que com certeza não se deve minimizar o papel da Lei Aldir Blanc, que é um recurso importante para milhares de brasileiros e artistas brasileiros. Eu acho que foi uma grande conquista e concordo também contigo que a luta por uma política de Estado, né, uma política de Estado, de financiamento da cultura, deve ser permanente, né, em todos os sentidos. E, no nosso caso, do audiovisual também, ampliando cada vez mais para acesso, né? Acesso e participação de todos, na verdade, né? Então, eu concordo contigo também que essa é uma questão que interessa para o cinema independente, interessa para a questão do fortalecimento do mercado interno do audiovisual. Bom, queria agradecer a participação de todos vocês, especialmente os o nome do filme é Carmen Sangre. A tradução ele está no Festival Outfest Peru agora. Enquanto a gente está conversando aqui online,
ele está disputando o espaço lá, o nome em português é Batom Vermelho Sangue, e é o 17º Festival de Cinema Outfest no Peru. Foram convidados 28 cineastas, 67 produções, com a perspectiva de 5.000 espectadores. É um negócio espantoso, é um negócio muito legal isso. E muito obrigado, Celso, João, André. André está ainda aí, o Gatti? André. Então, prazer encontrá-lo de novo, André. Já está aí, não, André? Ótima conversa. Cadê o Gatti? Bom, então, aproveitando, me despeço também. Obrigado pelo convite, João. Prazer revê-lo. Prazer rever o João Lima, o João Gomes, né? A gente também... famoso, né? Bom também falar com o André, não deu para vê-lo, mas tem a figurinha dele aqui, né? Muitos anos que a gente também não se encontra para conversar, né? O pessoal está agradecendo. Obrigado, Elizabeth, Gus, Natália, Érica.